versículo 13 e versículo 14. Estamos terminando aí, né, meus irmãos? Eu até mesmo pensei em fazer só 2 sermões aqui nesse 13 até o 20, mas há muita coisa aqui, irmãos, que nós precisamos explorar. Então nós vamos gastar mais um tempo aqui. Ao invés de 2, nós vamos para 4 mensagens aqui. Hoje nós vamos nos referir aos versículos 13 e versículo 14, depois o 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos assim, seguindo aqui, meus amados irmãos. E para mim, esse trecho essa passagem, dos 13 a 20, é a mais difícil em Tiago. E nós vamos aqui, com a graça de Deus, meditar aqui juntamente com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Vamos voltar ao nosso Deus em oração mais uma vez, irmãos. Deus, aqui está a atuação da palavra. O Senhor falou com aqueles irmãos no primeiro século que estavam passando dificuldades, e como esta palavra confortou o coração deles, trouxe alento. Eles estavam desanimados, feridos no corpo, nos sentimentos, mas o teu Espírito iluminou a mente de Tiago para escrever para aqueles irmãos. E hoje eles estão com o Senhor, livres de sofrimento, mas nós estamos aqui, Senhor. Nós precisamos também de uma palavra do Senhor. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, para continuar com a nossa vida cristã, servindo ao Senhor com alegria. Ó Deus, nos alegra muito em saber que o Espírito Santo que estava lá com eles está também aqui. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado pela sua palavra e fale conosco. Amém. Irmãos, nessa caminhada aqui de 5 meses, pregando junto aqui, Tiago, em série, né? Vimos que muitos dos problemas que aqueles irmãos enfrentaram no primeiro século são os mesmos que nós enfrentamos. São os mesmos. E como diz Eclesiastes, não há nada novo debaixo do céu. E não é mesmo. E se a igreja viver aqui na terra, estiver aqui na terra por mais um século, os mesmos problemas atingirão esses irmãos. Nós não vamos estar aqui como esses irmãos do primeiro século, mas eles já passaram pelas dores, pelas doenças, pelo sofrimento, e hoje eles estão lá com o Senhor, juntamente com os apóstolos, os patriarcas, e mais ainda, vendo Jesus. No versículo 12, irmãos, que vimos no sermão passado, você lembra, foi a dobradiça de todo o livro de Tiago. É uma dobradiça que move para trás, mostrando que o que ele ia dizer no versículo 12, como ele disse, era muito importante. Por isso ele diz: acima de tudo, porém, meus irmãos. E você lembra da expressão que os gregos sabiam muito lá, nós falamos aqui no domingo passado, propanton de aldeufoimo, acima de tudo, em primeiro lugar, meus irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer. E é por isso aqui, meus queridos irmãos, que ele começa agora. Ele joga essa dobradiça para lá, chamando a atenção, virando a nossa atenção para tudo que ele falou, e agora ele volta para os versículos 13 a 20. Mas precisamos fazer rapidamente aqui, irmãos, eu peço a sua paciência, que nós vamos fazer rapidamente um panorama dos textos anteriores. Como nós vimos aí no capítulo 1, versículo 1 e 2, aqueles irmãos eram os irmãos da dispersão. Talvez era aquela dispersão narrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, capítulo 8, você lembra que houve uma perseguição dentro de Jerusalém, e muitos irmãos precisaram sair dentro de Jerusalém. E não só Jerusalém, dentro de toda a Judeia, eles precisavam sair. Deixaram suas casas, deixaram suas famílias, deixaram tudo e saíram fugindo dessa perseguição. E sabe quem liderou essa perseguição? Você sabe lá, está lá. É Saulo de Tarso. Ele mesmo que liderou
essa perseguição. Depois ele se tornou o apóstolo Paulo. Mas penso eu que está aqui sim, irmãos, essa dispersão causada em Atos capítulo 7, versículo 8. E nós vimos lá, irmãos, no versículo 2, ó queridos irmãos da dispersão, tenham motivo de grande alegria ao passar por provação. Vocês não devem ficar tristes com isso, porque Deus quer levar vocês a uma prova de perseverança, mostrar, saber, diferenciar quem tem a fé genuína, quem tem a fé salvadora de quem não tem. Porque é no crivo da provação e é neste candinho da provação que nós vamos detectar quem é crente, quem serve a Deus. E como ele falou lá no versículo, no capítulo 1 ainda, ele disse, olha, Deus quer levar você ao pódio, Deus quer levar você à coroa da vida. E para isso você precisa passar por provações. E que nós vimos também, irmão, no versículo 18. Outro motivo que eles deveriam ficar muito alegres, capítulo 1, versículo 18. Deus quis gerar em vocês a palavra da verdade. Ele gerou a palavra da verdade dentro de vocês. Então é motivo de muita alegria vocês passarem por várias provações. Deixando o capítulo 1, rapidamente aqui no capítulo 2. Mas aqueles crentes tinham problema com o culto, muitos problemas. Tinha gente que entrava no culto com traje luxuoso e tinha muitas pessoas lá na sinagoga que davam proeminência para ele. Oh, senta aqui em primeiro lugar. Tinha problemas com aqueles irmãos lá, mesmo dentro da dispersão. E esses irmãos com traje de luxo faziam acepção de pessoas. E Tiago diz, não, essa não é uma maneira bíblica, uma maneira correta, uma maneira cristã de lidar com essa situação da dispersão. Cuidado, para vocês não fazerem acepção de pessoas. E por causa disso, irmão, aqueles irmãos também estavam sendo fraudados no seu salário. Vocês lembram, passamos por aqui. Aqueles trabalhadores trabalhavam o dia inteiro e no final da tarde, olha, não vou pagar vocês. Irmãos, isso causou muita pobreza ainda na vida daqueles queridos irmãos da dispersão. E faltava, como diz Tiago aqui, faltava até o básico da vida, que é alimento e roupas. E é por isso que Tiago chama a atenção daqueles irmãos. Ah, você crer em Deus? Mostre isso. Não adianta você dizer para eles, olha, Deus te abençoe, Deus te guarde, dá um tapinha nas costas daqueles irmãos que estavam com fome. Não, isso não é cristão. Isso você não demonstra que é salvo. O salvo compadece. O salvo é misericordioso. O salvo tem a graça do amor. E ele ajuda. Esses crentes, irmãos, estavam muito feridos. Por dentro e por fora. Muito feridos. E como mostra o capítulo 5, versículo 6. Alguns deles foram condenados à prisão. E também mortos. Foram arrastados para a prisão. Eles estavam feridos emocionalmente, exaustos e desanimados espiritualmente, o que poderia ser uma tentação para levá-los a reclamar. Você lembra, irmão, não queixeis um dos outros. Cuidado para não reclamar. Se queixar uns com os outros sobre a situação tão melancólica na qual estavam passando, eles poderiam ser tentados a fazer isso. E para piorar, irmãos, eles poderiam ser tentados a fazer promessas e votos para Deus que eles não tinham condição de cumprir. Lembra que no sermão passado, olha, cuidado para você não fazer isso. A sua palavra tem que ser sim, sim, não, não, para vocês não caírem em juízo. Todos nós, irmãos, sabemos que na hora do aperto, de situação difícil, a tentação para fazer votos, promessas, até jurar pelo céu, é muito grande. Por isso Tiago escreveu para eles, não caiam nessa tentação, porque a palavra do cristão não pode ser ora sim, ora não. Ou é uma coisa ou é outra. Cuidado para não jurar pelo céu ou pelo trono de Deus, como se não estivesse jurando pelo próprio Deus. Você lembra do nosso texto de apoio, Mateus 23, onde Jesus diz, ai de vós, escribas fariseus, vocês ensinam que eles não devem jurar pela oferta, se jurar pela oferta não está jurando pelo altar, não. Se jurar pelo céu também não está jurando pelo nome de Deus, não, está jurando pelo nome de Deus, cuidado com isso. Por isso, irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre o povo de Deus deve ter conduta cristã em todas as circunstâncias.
E tem duas circunstâncias aqui que Tiago menciona. O povo de Deus deve ter conduta cristã em todas as circunstâncias. Primeiro, conduta piedosa da igreja, na alegria e também na tristeza. Tiago menciona aqui 3 áreas da vida que são comuns a todas as pessoas. Todos nós, irmãos, passamos por sofrimento. Todos nós, sem exceção. Todos nós, irmãos, temos momentos muito alegres, de muito congraçamento na família, com muito congraçamento também na igreja. Todos nós temos esses momentos alegres. Todos nós, em alguma área do nosso corpo, da mente, ficaríamos doentes. Todos nós passamos por isso. Por isso que Tiago menciona essas 3 áreas da vida aqui. E você vê aí no versículo 13 e o versículo 14. Por isso, irmãos, é preciso orar. Orar, porque a oração, queridos irmãos, vejam bem, não é um recurso natural. A oração é um recurso espiritual. A oração não é um recurso físico. A oração é um recurso metafísico, acima do físico. A oração, irmão, chega até o trono de Deus. E Jesus mandou orar usando o nome dele. E somente os filhos de Deus têm esse acesso ao trono de Deus através de Jesus. Então, irmão, por isso que nós devemos orar. Jesus, irmão, também orou. Ele orou. Nosso Senhor Jesus Cristo regou seu ministério terreno pela oração. Há uma declaração em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8, irmãos, sobre a vida de oração de Jesus, que me faz corar de vergonha. Como eu fico com vergonha de ler esse texto aqui. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, quando leio essa passagem, parece que eu me reporto lá no primeiro século, vendo Jesus ajoelhado, orando, clamando com angústia por mim e por você. Ele orou por mim e por você, na hora da dor, na hora da tristeza, na hora, irmãos, do momento cinzento, melancólico. Irmãos, Jesus orou por mim. Eu parece que me reportei lá atrás vendo Jesus orar. E diz as Escrituras Sagradas que os poros de Jesus saiu sangue, de tanta agonia que ele orou. Aqui em Hebreus, nos Evangelhos não nos dá detalhes, mas aqui, o Hebreu diz que ele orou com forte clamor e lágrimas, por mim e por você. Jesus orou. E ele orou, irmãos, mesmo não necessitando de orar, ele orou por mim e por você. Agora, voltando ao nosso texto, esses irmãos para os quais Tiago escreveu estavam muito machucados, como eu falei. Eles foram espancados, arrastados para tribunais, muitos estavam presos, seus corpos estavam feridos, provavelmente, irmãos, com hematomas que doíam, hematomas fortes no corpo. O lado emocional desses irmãos estava severamente comprometido. Havia ferida, irmãos, enorme nos seus corações. Longe de casa, longe de Jerusalém, longe da Judéia, longe do seu lote, longe da sua chácara, longe de tudo. Estavam no meio dos gentios. E o verso 6 diz que eles sofreram, foram presos, morreram sem fazer resistência alguma. A menção de viúvas e órfãos que Tiago faz é justificado, porque os maridos dessas irmãs foram mortos pelos ricos opressores. E o verso 27 do capítulo 1 mostra que elas estavam passando tribulação muito grande. Faltava a elas alimento e roupa, crianças pequenas chorando. Por isso que ele diz, a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso é cristão, diz Tiago. Visita essas viúvas, porque os maridos delas foram mortos pelos ricos opressores. E muitos estavam presos. Por causa de quê, irmão? Por causa de Cristo. Então está aqui. Está alguém entre vós sofrendo? Tem alguém sofrendo por aí? Faça a oração.
Não importa, irmão, que tipo de sofrimento o crente estiver passando, a oração é um remédio que é indicado para todos os tipos de sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento emocional, psíquico e até mesmo psiquiátrico. A oração, irmãos, entra nessas áreas e não tem contraindicação. Uma criança pode tomar esse remédio, todos podem tomar esse remédio. O velho, todos podem orar. Não tem contraindicação. A pessoa sofredora, irmãos, precisa urgentemente de consolo de Deus concernente ao seu sofrimento. Não basta dizer para o irmão, como você está? E dar um tapinha nas costas dele, vou orar por você. Não, vai lá na casa dele, ore por ele. E Jesus mandou, irmão, pôr as mãos sobre os enfermos e os curar. Como nós somos negligentes, como nós não cremos nessa verdade, como nós não cremos. Eu estava numa igreja um dia e uma senhora que ia amputar sua perna, na verdade ela estava com os exames tudo pronto, e ela diz, o rapaz lá, o pastor lá da igreja, estava até me chamando de pastor, mas eu era só seminarista, lá na outra denominação onde eu era, e ela diz, você poderia orar por mim? Eu estou muito atribulado, estou com medo de perder a minha perna, trombose, e orei. Ela, não ora sem pôr a mão, não, ora, põe a mão na minha cabeça, e eu orei. E eu digo para vocês aqui, irmãos, vocês vão me assistir depois, quem for me assistir no YouTube, talvez até ela mesma. E eu não orei com tanta fé assim, eu orei, ó Deus, ela falou que é para eu pôr a mão na cabeça dela e orar. E ela está atribulada. Resultado, irmãos, ela não amputou a perna. O Senhor a curou. Irmão, nós precisamos crer nisso. Então, nós somos crentes, não. Precisamos crer nessas verdades. Precisamos parar com esse negócio de mimimi. É claro que nós sabemos, irmãos, que tudo depende da vontade de Deus. Mas nós somos humanos, nós temos que orar pelos irmãos e falar, Senhor, cura! O Senhor tem poder de curar. Toca aqui, Senhor, com sua mão poderosa e cura. Toca aqui, Senhor, e cura. E às vezes, irmãos, temos medo de coronavírus, medo não sei de quê. Não, irmão, está alguém sofrendo. Corra, se isola, não faça oração. Ore. Temos que tomar os cuidados de asepsia, temos que tomar cuidado de todo tipo. Mas nós precisamos, irmãos, aqui, juntamente com esses queridos irmãos, com a palavra de Deus, aqui, faça oração. É toda a igreja. Aqui é toda a igreja. Por que necessitamos de tudo isso, irmãos? Uma das razões é porque a pessoa que sofre pode ser tentada a pensar que Deus não existe. E se existe, Ele abandonou, e que está sozinha, mergulhado na dor, na decepção, no isolamento. O sofrimento faz isso com as pessoas. E quando alguém da igreja se aproxima, lê as Escrituras junto com ela, e ora ao Senhor com compaixão, o poder de restauração divina entra na vida dessa pessoa, na alma dessa pessoa, e essa pessoa é restaurada. Nós temos que crer nessas verdades, amados irmãos. Outra razão é porque é necessário socorro acompanhado com oração, que muitas pessoas atribuem ao seu sofrimento uma punição severa de Deus. Eu estou passando por tudo isso porque eu estou sendo punido por meus pecados. Não, irmão, nós estamos no mundo de queda. A queda respinga em nós. Nós adoecemos por causa lá do Éden. Nós, irmãos, sofremos por causa de lá. Nem todo sofrimento é pecado particular. Mas a pessoa pode ser levada a pensar, olha, eu estou sofrendo porque eu pequei e Deus está me punindo. Queridos irmãos, conforme Hebreus capítulo 12, Deus não pune o crente, o seu filho. Ele disciplina com amor. Disciplina com amor. Mas na hora do sofrimento pensamos, Deus está me punindo. Mas quando o irmão vai, lê a Bíblia com ele, ora com ele. Não, irmão, nós estamos no mundo de queda, nós sofremos mesmo, nós passamos por essas coisas. Lê a palavra de Deus, ora com ele. Noemi, irmãos, está lá em Ruth. Noemi, Elimeleque, Quilion, os filhos foram tudo para Moabe, fugindo da fome de Belém. Aquele homem tomou uma atitude drástica, uma atitude que não considerou o pacto de Deus, não considerou e foi para Moabe com a sua família. Foi ele, sua esposa e 2 filhos. Voltou somente Noemi da família. Morreram todos lá.
em Moabe. E é esse o livro que nós vamos pregar aqui no próximo mês. Ruth. Vamos aprender muito com Ruth, esse livro de Ruth. Mas Noemi, irmãos, quando voltou com Ruth, Deus colocou essa moça na vida dela, mas ela estava tão amarga, tão melancólica, tão rabugenta, que ela chegou em Belém, as mulheres de Belém, Noemi, parece a Noemi, olha, é a Noemi. Olha o que ela disse: não me chamei Noemi. E eu fico observando aqui, parece que eu estou lá atrás, o senho franzido de Noemi, uma cara fechada. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarás Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Não me chame Noemi. Ela estava amargurada. E ela achava que Deus, ela achou que Deus estava punindo ela, que Deus estava massacrando ela. Ela não entendeu o plano geral de Deus, da salvação do Messias, não entendeu. Assim, amados irmãos, quando lemos a palavra de Deus e oramos junto com aqueles irmãos que sofrem, a verdade bíblica arranca a dúvida que alguém possa ter sobre a bondade de Deus. Tiago já tinha dito isso no verso 11 deste mesmo capítulo com relação ao sofrimento de Jó. Se você voltar seus olhos para lá, vai ver que a conclusão de Tiago, sofrimento de Jó, e a sua restauração está calcada na seguinte declaração: porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. É isso que precisamos aprender na hora do sofrimento. Deus quer nos levar em outro nível. Deus não quer nos levar numa outra maturidade. Deus quer tirar, irmãos, o cisco dos nossos olhos para contemplar a sua glória. Deus quer nos levar, irmãos, a vê-lo face a face. E é nesse momento, irmãos, que o Senhor aparece tão gracioso, tão amoroso. E é nesse momento que nós sentimos os braços amorosos e poderosos de Jesus nos abraçando. É nesse momento, irmãos. Mas precisamos ler as Escrituras com esse irmão que está sofrendo. Precisamos orar com ele. Precisamos orar. Mas tem outra coisa que Tiago fala aqui: está alguém alegre? Cante louvores. Parece que é um sarcasmo. No meio de tanto sofrimento, tem alguém alegre? No meio deste caos todo, tem alguém por aí que está alegre? Se existe, não se estribe na sua condição. Não se estribe. Por quê? Não pense que você merece o bem e seu irmão o mal. Cuidado com o juízo temerário. Cuidado, não falei mal uns dos outros. Fuja da tentação da autossuficiência. Ao invés disso, você deve cantar louvores a Deus e agradecer pela sua condição. Cante louvores. Aqui é que toca, irmãos, na gente. Porque quando nós estamos bem, o outro mal, parece que o nosso pecado leva a nos olhar de uma maneira bem sarcástica para aquele irmão. Ele tem algum pecado na vida dele, eu não. Eu sou santo. Cuidado. Não é isso tudo não. Olhe para o espelho da Escritura e você vai ver quem é você. Quem é o pastor aqui. Olha, irmãos, essa exortação de Tiago para alguém que está alegre, cantar louvores no sentido espiritual. Quando nossa despensa, irmão, está cheia, quando usufruímos de boa saúde na nossa família, a tendência de muitos é afastar-se de Deus e do culto público. Já disse o salmista no Salmo 119, versículo 67, antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E o verso 71 complementa essa ideia dizendo: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha aonde Deus quer nos levar. Olha aonde Deus quer nos levar com sofrimento. Para a gente guardar a sua palavra, para a gente aprender os seus decretos. E como Tiago diz, para Deus chegar lá e colocar você em cima do pódio, colocar a coroa da vida, metaforicamente aqui na sua cabeça. Você venceu através do meu poder e da minha graça. Agora, irmão, você entende porque quando Tiago diz que o sofrimento de Jó e sua restauração final baseia-se no caráter compassivo, misericordioso do Senhor, então isso agora faz sentido para você. Está alguém sofrendo? Ore, porque o Senhor é misericordioso. Está alguém alegre? Cante louvores,
porque nesse momento aparentemente tão promissor é que a graça de Deus quebra o nosso orgulho e o senso de independência. É nesse momento que Deus quebra. Seja orando ou cantando louvores, Deus tem que ser glorificado, porque senão nós não somos crentes. Você viu aqui então, irmãos, no versículo 13, a conduta piedosa da igreja, de orar com quem sofre. Vamos sair desse enclausuramento, queridos irmãos. Vamos na casa dos nossos irmãos que sofrem e vamos orar por eles. Vamos cantar louvores com eles. Isso faz parte da nossa vida cristã. Mas agora, Tiago falou para toda a igreja, mas agora, irmãos, os presbíteros da igreja. Veja o versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Chame os presbíteros da igreja. Não chame, você que vai me assistir do outro lado, não chame a benzedeira, não chame esse ou aquele, não chame o médico em primeiro lugar, chame os presbíteros da igreja. Ora, chame esses homens para orar por você. Fala com eles. Olha, irmãos, eu estou doente. Eu preciso que vocês orem por mim. Olha, irmãos, eu estava olhando aqui a palavra para doente aqui no grego e eu fiquei até um pouco assustado do significado dessa palavra. Doente aqui, irmãos, é estar sem forças e sem energia. Doente aqui é estar carente de recursos materiais. Doente aqui é estar debilitado e desanimado. Nesse sentido, irmão, como temos crentes doentes dentro da igreja? O número chega a ser assustador. Temos muitos crentes desanimados e sem forças. Uma pessoa pode ter o corpo saudável e mesmo assim estar doente. Então não se trata, queridos irmãos, exatamente de algo errado com o corpo, mas abrange todo o ser do homem, que pode também incluir o corpo. Seja o que for, irmão, nessa situação, ordena a Escritura. Chame os presbíteros da igreja. Procure ajuda divina. Não se afaste da igreja nem da comunhão do povo de Deus. Porque essa não é uma maneira bíblica de lidar com a doença. Porque nem sempre os presbíteros sabem o que está acontecendo com você. Aqui é você que tem que ter a responsabilidade de chamar os presbíteros da igreja. É você que tem que ser a responsabilidade. Ó, presbítero da igreja, vocês são representantes de Deus aqui. Eu quero que vocês orem por mim, ponham as mãos sobre mim e expulsem esse mal na minha vida. Irmãos, é isso. Ordena a palavra de Deus para nós nessa noite. Não se esqueça, irmão, da recomendação do verso 9. Não se esqueça. Irmãos, não vos queixeis um dos outros. Cuidado para não sair falando mal da liderança da igreja, como se os presbíteros não se importassem com você. Os presbíteros não são oniscientes, não sabemos das minúcias da sua vida. Está alguém entre vós desanimado, sem forças para lutar e abatido na fé? Chama os presbíteros da igreja para orar por você. É isso que ordena a palavra do Senhor. Mas agora, irmãos, tem a segunda parte. Ungindo com óleo em nome do Senhor. Agora precisamos ser honestos aqui. Ser honesto com o contexto e também com o nosso texto. E observar a prática histórica do povo judeu com a unção com óleo. Os judeus tinham essa prática de ungir com óleo. Reis, juízes, profetas recebiam essa unção. E essa unção com óleo significava consagração, separação para um ofício divino. Você lembra lá em Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel encheu um chifre de um animal de azeite e foi à casa de Jessé. Diz lá o versículo 13 do capítulo 16 de 1 Samuel. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando o azeite, irmão, tocou a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apossou dele. Essa era uma unção de consagração para um serviço especial. Agora, irmãos, no Novo Testamento também fala de uma unção espiritual.
Em Lucas capítulo 18, Lucas, pegando a fonte de Isaías capítulo 61, ele diz que Jesus Cristo era ungido do Senhor com autoridade para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para restaurar a visão dos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus foi ungido pelo Espírito do Senhor para ser o Messias. Esta é a unção espiritual. E em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 19 e 21, diz Paulo que ele, Silvano e Timóteo, foram ungidos de Deus para pregar o Evangelho aos coríntios. Nessas duas passagens, irmão, o termo grego aqui para ungir é crio, de onde vem a palavra Cristo, ungido. Então faz sentido. Como a língua grega nos ajuda a entender, para a gente não cometer erro aqui nesse texto. Agora, irmão, não temos dado do Novo Testamento afirmando que sobre a cabeça dos apóstolos foi derramado algum óleo da unção. Não temos dado no Novo Testamento sobre isso. Não podemos afirmar isso. Agora, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, Paulo diz que Timóteo foi ordenado a ministro do Evangelho com imposição de mãos pelo presbitério. Isso nos faz entender, irmão, que a unção com óleo para um ofício espiritual específico de alguém foi substituída por imposição de mãos. E quando lemos o Evangelho, vemos Jesus ordenando orar para cura de enfermidades, diz, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus ordenou isso. No Novo Testamento, imposição de mãos era um ato muito sério do ponto de vista de Paulo e de todo o Novo Testamento. Diz lá, Timóteo capítulo 5, versículo 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Cuidado para não ordenar, consagrar pessoas que Deus não consagrou. Cuidado para não ordenar pastor que Deus não consagrou. Cuidado para não eleger presbítero que Deus não elegeu. Cuidado. Não olhe a aparência. Não olhe o que ele faz na igreja. Olhe, irmãos, a sua vocação e o seu chamado. A ninguém, Timóteo, imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Agora, irmãos, o vocábulo que Tiago usou aqui para unção é aleifo e não crio, que está mais ligado com algo medicamentoso, aromático e terapêutico. Era um ato de esfregar o óleo no local traumatizado para aliviar a dor, como se fosse uma pomada. Aqueles irmãos estavam com hematoma no corpo, estavam com o corpo dolorido. E os judeus tinham o costume de misturar vinho no óleo para asepsia, para desinfectar a área. Hoje nós temos vários tipos de medicamento para desinfectar, mas lá eles não tinham álcool, eles punham vinho junto com o óleo para desinfectar. Vou te dar exemplos aqui, irmãos, dessa unção de aleifo que Tiago usa aqui. Marcos capítulo 6, versículo 13, relatos 12, expulsando demônios e também curava numerosos enfermos, diz o texto lá, ungindo-os com óleo. Jesus ordenou eles e eles fizeram isso lá. E a palavra grega que o evangelista usou lá é a mesma que Tiago usou aqui, aleifo. Em Mateus capítulo 6, versículo 17 está escrito, tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça. E a palavra grega aqui também é aleifo que Tiago usou. Não se trata de uma unção espiritual, algo que tem um poder miraculoso, não se trata disso. É mais aromático, medicamentoso, terapêutico para a pessoa que está sofrendo. Em Marcos 16, 1, diz que as mulheres foram até o sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. E a palavra grega para embalsamar lá é aleifo, a mesma que Tiago usou aqui. E aqui, irmãos, esse aleifo que as mulheres usaram é aromático. Jesus estava morto. Elas enrolaram faixas e derramaram esse óleo sobre as faixas, sobre o corpo de Jesus. E por último, temos outro relato desta unção em Lucas 7:38, que nos diz que uma mulher ungiu os pés de Jesus com unguento. E é a palavra grega que também é a mesma que Tiago usou, aleifo. Esse ato é um ato amoroso da mulher que tem o objetivo de proporcionar a asepsia dos pés de Jesus e aliviar a dor. É tipo uma massagem nos pés de Jesus, mas a palavra aqui é unção. Ela ungiu os pés de Jesus. E nós não estamos pensando aqui que esse óleo que ela derramou, esse unguento que ela derramou nos pés de Jesus, tinha um poder
miraculoso, poderoso. Olha, irmãos, você vê aí pessoas ungindo água, toma esse copo com água, e isso vai te curar. Não! Não faça isso. Não tem milagre nenhum, não tem poder nenhum nessa água. Há muitos pastores que carregam um vidrinho chamado óleo da unção e começam a friccionar esse óleo na testa das pessoas. Ele não se atenta àquilo que Tiago está dizendo e o contexto que Tiago está escrevendo. Tiago está escrevendo para gente com o corpo machucado, com pessoas que estavam com o emocional abalado, precisavam de um toque humano das pessoas. Precisamos atentar para isso, irmãos. Irmão, não temos autorização nesse texto, nem nas Escrituras, para reservar um recipiente com óleo que se diz consagrado e friccionar na cabeça das pessoas. Não temos autorização. Esse texto não nos autoriza isso. Isso é um contexto lá daquela época. Tiago estava escrevendo para pessoas que estavam machucadas emocionalmente. Outro dado importante, irmãos, é que pelo uso dos vocábulos das 12 tribos de dispersão e o fato de ele mencionar a sinagoga, ele estava escrevendo para judeus convertidos ao cristianismo, que tinha essa prática de unção com óleo. Eles tinham essa prática lá. Mas, irmãos, a revelação das Escrituras foi crescendo. E nós vamos vendo todo o Novo Testamento que essa prática de ungir com óleo foi substituída por imposição de mãos. No lugar da unção com óleo, irmãos, os presbíteros da igreja devem impor as mãos sobre os enfermos e os curar. É isso que Jesus mandou fazer. Entende, irmãos, que os presbíteros oraram? Aqui eles oraram sim. Aqui os presbíteros oraram e ungiram com óleo sim. Não podemos negar isso, de forma alguma. Mas isso aqui não é, irmãos, um texto dogmático para você chegar e sair ungindo as pessoas, porque Jesus mandou impor as mãos. Paulo também orou para doentes e não diz que ele ungiu doente nenhum. Nós não lemos nas cartas de Paulo essa unção com óleo, nem de João, nem de Judas, nem de Pedro, em lugar nenhum do Novo Testamento, ordenando que os presbíteros da igreja ou o pastor unjam pessoas com este óleo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela fez a deliberação sobre esse texto. O Supremo Concílio decidiu isso. Nenhum pastor presbiteriano está autorizado a ungir pessoas dentro do culto público. Mas deliberou que se alguém da igreja quiser essa unção, o pastor deve ir lá sim. Você quer que eu te unjo? O pastor deve ir lá e dizer para ele, por que você quer a unção juntamente com a oração? E se a pessoa disser assim, eu creio na unção com óleo, então eu falo assim, então não vou te ungir. Não é esse óleo aqui que vai te curar. O poder, como nós vamos ver no sermão de domingo que vem, o poder está na oração e não no óleo. Isso a Igreja Presbiteriana do Brasil deliberou sobre isso. Aqui na igreja, nós não podemos ungir ninguém, mas lá na sua casa, se alguém de vocês quiserem a unção, o pastor está autorizado a ir lá e nem tem que orar para óleo nenhum, consagrar esse óleo nenhum, que não existe óleo consagrado. Chega lá e dizer, por que você quer essa unção? Porque eu creio na unção. Então não podemos ungir você porque você crê na unção. O poder não está na unção, mas na oração e o poder de Deus. Isso tem que ficar claro para a pessoa. Se a pessoa disser que crê na unção, então nós estamos desautorizados pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil a não ungir. Nós não estamos autorizados para ungir. Irmãos, eu quero fazer aqui uma rápida aplicação para nós aqui desse texto nessa noite. Irmãos, este mundo moderno dificulta uma comunicação presencial com as pessoas. Estão cercados por muros muito altos, serpentina, fios elétricos, câmeras de monitoramento, cães de guarda, entre outros. Quem mora em lote está cercado também por muros muito altos. Quem mora em apartamento vive como se fosse mercadoria em armazém, empilhado um em cima do outro, e a porta é trancada. E a comunicação com o apartamento é só pelo interfone ou dentro do elevador. Estamos enclausurados, irmão. Isso adoece emocionalmente. Isso vai nos adoecendo. Tem que ter cachorro no quintal, tem que ter tudo isso. Irmãos, esse mundo moderno nos impõe um tipo de prisão que não é esse que os irmãos estavam
passando lá, mas nós também estamos passando pela mesma agonia, pelo mesmo sofrimento. Ninguém tem paz neste mundo moderno. Estamos angustiados, como aqueles irmãos do primeiro século. Estamos sendo pressionados por este mundo, tal como as uvas o são para extrair delas o suco. A diferença, amados irmãos, entre nós e aqueles irmãos é somente no método e na fonte da angústia, porque tudo é angústia. Estamos angustiados. Até a comunicação pelos grupos de WhatsApp da família e da igreja não é original, porque geralmente as pessoas não escrevem, não gravam áudio para ser ouvida a sua voz, mas manda dezenas e dezenas de figurinhas dando bom dia. Não ficou original, irmãos. Nós estamos presos por esse sistema e isso vai dificultando a nossa comunicação com os irmãos. É nítido, amados irmãos, o distanciamento entre as pessoas. É gritante a falta de comunicação pessoal entre nós. E não estou falando somente do distanciamento social nessa pandemia, mas o maior e mais problemático é o distanciamento espiritual. A máscara, irmãos, em nosso rosto é uma ilustração triste de como está a nossa comunicação com os irmãos e com Deus. É uma imagem física, mas você, se observar, o sistema nos está impondo um sistema de máscara. Não fale com Deus, não fale com seu irmão, afaste-se. Eu estava presenciando uma imposição de mãos, de uma ordenação de um obreiro, e, irmãos, eu vi, não vamos pôr a mão, não vamos colocar a mão por causa do coronavírus. Que isso? Aonde está a nossa fé, irmãos? É de longe. Estamos presos, estamos com medo, estamos angustiados. Por quê? Porque eu estou na minha casa, você está na sua casa e você não chama os presbíteros da igreja para orar por você. Você prefere outros meios. Mas a palavra de Deus nessa noite, irmãos, nos ordena. Se está doente, chama os presbíteros da igreja. A nossa dispersão, irmãos, é diferente. A nossa perseguição é diferente. Nos impuseram um distanciamento dentro da igreja, nos impuseram a máscara, nos impuseram tanto de coisa que inicialmente sim era necessário. Mas quando vai durar isso? Nós vamos ficar feito a isso? Tem um pastor dos Estados Unidos que entrou na Suprema Corte com um pedido. Não vou dizer o nome dele aqui porque isso vai estar na internet. Isso é falta de ética. Mas, irmãos, ele ganhou. Não, aqui não tem distanciamento social, aqui não tem máscara. Aqui é nós louvando a Deus, aqui é a igreja, o Estado tem nada a ver com a igreja. O Estado cuida das coisas do Estado, aqui é a igreja. Aqui nós vivemos no mundo da fé. Aqui nós vivemos no mundo metafísico e não somente no físico. É isso, irmãos, precisamos tomar deliberação em relação a isso. A palavra de Deus para nós nessa noite, irmão, nos desafia a mudar de atitude. Há uma ordenança do Senhor para a igreja. Está alguém entre vós sem força, sem ânimo, exausto pelos problemas da vida? Chama os presbíteros da igreja. Esses homens estão na igreja, queridos irmãos, para orar presencialmente por você. Presencialmente por você. Deus nos deu essa missão e vocação. Oh, caríssimos presbíteros, Deus nos deu essa vocação e essa missão para orar pelos nossos irmãos da igreja, para abençoar o povo de Deus, para ministrar a cura do corpo e também da alma. Deus nos deu esta missão. A cura para a igreja, irmãos, está no fato de ela orar, tirar a máscara e comunicar com os presbíteros. Por outro lado, os presbíteros precisam estar atentos sobre essas questões de desânimo e apatia espiritual dos crentes. Ou fazemos isso, irmãos, ou continuamos doentes, prostrados na letargia espiritual. Presbíteros, Deus ordenou você a ir na casa dos irmãos e orar. Impõe as mãos e ore expulsando este mal. E ore, Senhor, e o nosso desejo aqui, Senhor, que cure, Senhor, esta pessoa. Põe a tua mão, ó Deus, aquela mão tão poderosa, por cima deste corpo doente, e o Senhor o levantará, diz a palavra de Deus. Cremos nisso ou não, irmãos? Precisamos crer nisso. Precisamos crer nisso. Este mundo doente,
este mundo afundado na angústia, na tribulação. Meus irmãos, nós somos muito mais do que médicos. Os médicos aí são os anjos de Deus também para nos curar, é claro que é. Eles são enviados de Deus para nos curar, mas eles são limitados. São limitados, mas nós não, irmãos. Nós temos o poder da cura. E não vai curar se o Senhor assim não quiser. Porque se o Senhor quiser, irmãos, mas o Senhor quiser, tem que ser os presbíteros lá e orar. E orar. Eu faço um desafio aqui nessa noite para você. Presbítero da igreja, põe a sua fé em ação. Ô querido irmão, pode me chamar no privado. Pastor, eu quero que o senhor venha aqui na minha casa. Tem uma pessoa da minha família doente. Ó pastor, eu vou chamar um presbítero para ir comigo. Ou chamar os presbíteros para ir comigo. Vamos lá, irmão. Vamos expulsar aquela doença. Vamos expulsar aquele mal. E o nome do Senhor será glorificado. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar.